Pare tudo e ouça. Salmo 37. Deus está fazendo justiça por você. Pare tudo agora. Não é por acaso que você chegou até aqui. Há algo acontecendo nos bastidores espirituais da sua vida e este pode ser o momento em que tudo muda. Enquanto você ouve esta mensagem, Deus está movendo peças invisíveis para fazer justiça por você. O que parecia perdido, Ele está prestes a restaurar. O que parecia esquecido, Ele está trazendo à luz. O Salmo 37 revela segredos profundos sobre o agir silencioso e certeiro de Deus. E neste vídeo, você vai entender por que o justo nunca é esquecido e como a justiça divina chega exatamente na hora certa. Quantas vezes você sentiu que fez tudo certo, mas a vida te respondeu com dor, rejeição e injustiça? Quantas vezes olhou ao redor e viu pessoas prosperando de forma desonesta, enquanto você lutava apenas para sobreviver? Hoje, essa sensação de impotência vai ser substituída pela certeza de que o céu não ficou em silêncio. Deus não te abandonou. Ele apenas estava preparando o terreno da tua vitória. Nos próximos minutos, você vai ouvir o Salmo 37 como nunca ouviu antes. Cada palavra vai ressoar dentro de você como uma resposta direta de Deus. Este salmo não é apenas uma leitura, é uma promessa. Uma revelação que separa o tempo da espera do tempo da colheita. E se você está ouvindo isso agora, é porque seu tempo chegou. Ao longo deste vídeo, você descobrirá o que significa verdadeiramente entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Verá como a justiça divina se manifesta quando tudo parece injusto. Entenderá que há uma diferença entre o silêncio de Deus e sua ausência. E no final faremos uma oração poderosa, que pode se tornar o marco da virada espiritual na sua vida. Não avance, não pause. Permaneça aqui até o fim, porque a justiça que você esperava talvez esteja sendo liberada exatamente neste instante. Existem momentos em que o coração humano se dobra sob o peso da injustiça. Você se esforça, age com bondade, fala a verdade e ainda assim é ferido, esquecido, deixado para trás. Parece que o mundo recompensa a mentira e ignora a fidelidade. Essa é a dor que o Salmo 37 reconhece e transforma. Davi também sentiu esse peso, e suas palavras são um refúgio para quem já chorou em silêncio, pedindo que Deus visse o que os outros não viram. Mas há um mistério no silêncio de Deus que poucos compreendem. Quando Ele não fala, não é porque te esqueceu, é porque está preparando algo maior do que sua compreensão alcança. O silêncio é o lugar onde a fé é lapidada. É onde a confiança é testada e onde o justo aprende que não precisa provar nada ao mundo, apenas permanecer firme em Deus. O Salmo 37 começa com uma ordem simples, mas profunda. Não te indignes por causa dos malfeitores. Essa é a chave que muda tudo. A indignação prende a alma no ciclo da dor. Quando você entrega a justiça nas mãos de Deus, algo começa a se mover. Ele não ignora a maldade, ele observa, pesa e age no tempo certo. Enquanto você ouve esta mensagem, lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. É no tempo do silêncio que Ele escreve a resposta que calará toda injustiça. E quando a justiça dele se manifesta, nada pode apagar o que foi determinado no céu. O maior erro que cometemos diante da injustiça é tentar apressar o relógio divino. Queremos que Deus haja quando sentimos dor, mas Ele age quando o propósito está completo. O Salmo 37 nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa frase é uma convocação à rendição total. Entregar é soltar o controle, confiar é manter a fé quando tudo parece perdido, e o mais que Ele fará é a justiça perfeita que nasce do tempo certo. O tempo do homem é marcado pela ansiedade. Queremos respostas rápidas, provas visíveis, resultados imediatos. Mas o tempo de Deus é moldado pela eternidade. Ele não se apressa, porque o que constrói em silêncio é sólido o bastante para nunca desmoronar. É por isso que muitos não percebem quando Deus está agindo, porque confundem o tempo da espera com o tempo do abandono. Há vitórias que só florescem quando a alma aprende a esperar.
Enquanto o ímpio se exalta por um instante, o justo está sendo preparado para permanecer. A justiça humana dura uma temporada, mas a justiça de Deus sustenta gerações. Ele não apenas retribui, ele restaura. E quando o tempo dele chega, tudo o que era injusto se transforma em testemunho. Você não está atrasado, está no tempo exato em que Deus trabalha. A demora que você sente é o intervalo em que ele alinha pessoas, circunstâncias e caminhos para que a vitória seja incontestável. O tempo de Deus não falha, porque o relógio do céu nunca se atrasa. Poucas coisas abalam tanto a fé quanto ver pessoas desonestas prosperando enquanto o justo enfrenta provações. É nesse ponto que muitos questionam: vale a pena ser íntegro? O Salmo 37 responde com sabedoria divina: não te irrites por causa dos que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deus está dizendo que a aparência da vitória dos ímpios é uma ilusão temporária. O que parece conquista é apenas um palco montado para expor a fragilidade daquilo que não tem raiz espiritual. O justo se cansa porque mede o sucesso pelos olhos humanos. Mas a verdadeira prosperidade não se mede em bens e sim em paz. A tranquilidade do coração é a herança dos que esperam em Deus. O ímpio acumula, mas vive inquieto. O justo, mesmo com pouco, tem descanso na alma. O Salmo não nega a dor da espera, mas ensina que quem planta fé não precisa competir com quem vive de aparência. Há uma justiça que não se exibe, mas permanece. Quando o ímpio floresce como a erva, ele parece forte, mas logo murcha. Deus não se distrai. Ele observa o teatro da arrogância humana e no tempo certo faz cair o que foi construído sem fundamento. Se você tem se sentido cansado por ver o mal triunfando, lembre-se, o aplauso do mundo não dura. A aprovação de Deus é eterna. O justo pode até caminhar em silêncio, mas o destino dele é a exaltação no tempo certo. A justiça divina não faz barulho. Ela não chega com avisos, nem precisa de testemunhas. Enquanto o mundo comenta, julga e duvida, Deus trabalha em silêncio, alinhando cada detalhe para que o desfecho revele sua perfeição. O Salmo 37 afirma: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Isso significa que o que hoje está escondido será iluminado diante de todos, e ninguém poderá negar o agir de Deus. O silêncio dele não é demora, é construção. Quando o justo ora e parece não ser ouvido, Deus está moldando o cenário. Ele deseja que o testemunho seja completo. Há momentos em que a justiça divina não se mostra de imediato, mas, quando chega, vem como o sol ao meio-dia, impossível de ignorar. A justiça dos homens depende de provas e argumentos, a de Deus de propósito e tempo. O que o mundo chama de coincidência é, na verdade, a sincronia perfeita do plano divino. Ele permite que o mal avance apenas até o ponto em que servirá de contraste para sua glória. Portanto, não busque vingança, nem deseje o mal de quem te feriu. A justiça de Deus não precisa de ajuda. Ela é exata, plena e certeira. Quando ele decide agir, o que parecia perdido se transforma em vitória. A resposta que o justo espera não virá das mãos humanas, mas do Deus que vê em segredo e recompensa em público. No meio da espera há uma virtude que separa quem confia de quem apenas acredita: a paz. O Salmo 37 declara: descansa no Senhor e espera nele. Essa frase é mais do que um conselho, é um mandamento espiritual. Descansar não é desistir, é confiar a ponto de não se abalar. É escolher serenidade enquanto o mundo se desespera. A paz é o selo da confiança verdadeira, e somente quem conhece o caráter de Deus é capaz de permanecer tranquilo. Mesmo quando tudo parece ruir, a paz do justo é a maior afronta ao inimigo. Enquanto ele espera que você perca o equilíbrio, Deus o sustenta com calma sobrenatural. Essa paz desarma as vozes externas e cala o medo interno. Quando o coração se aquieta, o espírito fala com clareza. O descanso em Deus não é inércia, é a fé madura que sabe que o controle já não está em suas mãos, mas nas mãos de quem nunca falha.
A falta de paz é sinal de que algo ainda não foi totalmente entregue. E Deus não divide o comando com a ansiedade. Quando você entrega, Ele assume. Quando você confia, Ele resolve. O inimigo pode até tentar roubar sua estabilidade, mas não pode abalar aquilo que está firmado na rocha. Quem descansa no Senhor não vive à mercê das circunstâncias, vive ancorado na certeza de que Deus governa. E quando essa paz toma conta da alma, ela se torna a prova viva de que a justiça está a caminho, porque ninguém descansa no meio da guerra sem saber que a vitória já foi decretada. Há um momento em que a fé deixa de ser palavra e se torna rendição. O Salmo 37 nos convida a viver essa experiência quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar é soltar o controle, abandonar o medo, renunciar à necessidade de entender tudo. É quando a alma diz: Senhor, eu não preciso saber o que o Senhor está fazendo, apenas confio que é o melhor para mim. A maioria das pessoas ora, mas continua segurando o problema nas mãos. Querem que Deus haja, mas ainda tentam conduzir o caminho. A entrega verdadeira é deixar que o plano divino siga sem resistência. É nesse ponto que o impossível começa a se mover. Quando Davi escreveu esse versículo, ele falava de confiança prática. O segredo da vitória está em deixar Deus lutar por nós. O homem que tenta resolver tudo sozinho se esgota, mas o que entrega descansa e vê milagres. Deus não pede que você entenda o processo, apenas que não interrompa o que Ele começou. Quando você entrega, Ele assume o comando e transforma a espera em testemunho. A entrega total é o portal da justiça divina, o ponto em que a fé deixa de ser crença e se torna convicção. Há um instante em que o silêncio de Deus se transforma em resposta, um momento em que o invisível se torna evidente e tudo o que estava confuso começa a fazer sentido. O Salmo 37 revela essa virada espiritual. Mais um pouco de tempo, e o ímpio não existirá. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Quando chega a hora determinada, Deus estabelece justiça com autoridade. O agir de Deus não é gradual, é repentino. Ele observa em silêncio, prepara tudo em segredo e move as peças de uma só vez. O que parecia humilhação se transforma em honra. A fé exige paciência, porque o momento de Deus vem completo. Ele não entrega metades, entrega resultados perfeitos. Quando o justo permanece fiel, Deus o defende. O tempo humano se baseia em cronologia, mas o tempo divino se baseia em propósito. Quando o propósito se cumpre, nada pode impedir o agir celestial. O que era injustiça se torna plataforma para o milagre. Deus não precisa de testemunhas para agir, mas quando age, todos veem. O justo que espera verá o que Deus faz quando chega o tempo da justiça. O Salmo 37 revela uma das verdades mais poderosas. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a herança dos que não cedem à raiva ou à pressa. Os mansos não são fracos, são fortes o suficiente para não reagir ao mal com o mal. Enquanto o mundo busca disputa, Deus prepara uma herança silenciosa para os que confiam em sua justiça. A herança dos que esperam não é apenas material, é espiritual. É a paz que ninguém pode roubar, é a certeza de que o futuro está nas mãos certas. Essa herança é dada aos constantes, não aos apressados. Quando Davi fala sobre herdar a terra, fala de propósito. Herança é o que permanece quando tudo passa. O justo pode ser esquecido pelos homens, mas jamais deixará de ser lembrado por Deus. A terra que os mansos herdam é o espaço onde a vontade de Deus se cumpre. É o território da paz e da estabilidade espiritual. Quem confia, permanece. E quem permanece, colhe o prometido. O Salmo 37 descreve o contraste final entre o destino dos ímpios e o dos justos. Vi o ímpio com grande poder, espalhar-se como a árvore verde, mas passei, e ele já não existia. A prosperidade sem justiça é sombra passageira. O ímpio cresce rápido, mas não permanece. O justo pode demorar, mas floresce para sempre. A força do ímpio é aparência, a do justo é essência. O sucesso que vem da mentira se desfaz, o sucesso que vem de Deus se firma.
O justo não precisa invejar nem vingar-se, precisa apenas permanecer fiel. A exaltação do justo não é vingança, é revelação. Deus o coloca em destaque não para humilhar quem o feriu, mas para mostrar o poder da confiança. A justiça divina não destrói para provar força, restaura para revelar propósito. O fim do ímpio é o esquecimento, o do justo é o legado. O mal parece forte, mas não tem raiz eterna. O bem parece lento, mas carrega a eternidade. Quando Deus exalta o justo, ninguém pode reduzir o que ele elevou. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti todo o peso da injustiça e toda a dor que tentei suportar em silêncio. Tu conheces o coração que se manteve fiel, mesmo entre lágrimas. Eu descanso agora em Tuas mãos porque sei que a Tua justiça não falha. Onde o homem me julgou, o Senhor me conhece. Onde me feriram, o Senhor me curou. Pai, ensina-me a esperar sem me revoltar. Dá-me sabedoria para não me contaminar com o mal e força para não retribuir na mesma medida. Que a minha fé seja maior que a minha raiva e que o Teu tempo prevaleça sobre a minha pressa. Eu entrego cada ofensa e cada porta que se fechou, porque confio no Teu propósito. Declaro agora que o Salmo 37 se cumpre em minha vida. A Tua justiça será como a luz do meio-dia, clara, incontestável e perfeita. Que todo mal se dissipe, que toda mentira caia por terra, e que o Teu nome seja exaltado na minha vitória. Senhor, que este seja o tempo da restituição. Que aquilo que o inimigo tentou destruir seja multiplicado pelas Tuas mãos. Eu não busco vingança, busco paz. Não quero provar nada, quero apenas ver a Tua vontade cumprida. E quando a Tua justiça se manifestar, prometo usar minha voz para glorificar o Teu nome. Amém.